Olá, eu sou o Mário Breder e eu quero te falar quando eu tinha medo de ler o Apocalipse. Sim, eu lembro muito bem quando eu era adolescente, eu tinha uma vontade louca de ler o Apocalipse. Parecia ser um negócio tão legal, envolvido em tantas histórias que eu estava ali na minha adolescência, vendo os super-heróis e falava, cara, tem um negócio tão louco em Apocalipse com anjos de tudo quanto é jeito, é uma visão muito da hora e eu queria muito ler Apocalipse para isso, mas quando eu começava a ler, cara, começava a me dar medo. Eu ficava com medo de tudo que ia acontecer ali e também de tudo que eu já tinha escutado em pregações. Eu tinha medo de ler o Apocalipse e por isso eu não lia Apocalipse. Eu sempre começava a ler, mas aí ficava mais difícil de entender, começava a bater aquele medo de novo e eu parava até eu entender aquilo que eu entendi agora e vou mostrar para vocês nesse vídeo. Pegue seu café, sente-se à mesa e bora conversar. Mas por que a gente tem tanto medo do Apocalipse? Por que será que a gente fica ali até meio apreensivo de ler, de pensar no que vai acontecer e a gente só fica assim, ai meu Deus, eu não quero nem saber o que vai acontecer, eu quero é subir logo, estar no céu e nem passar por isso. Vem esse negócio de grande tribulação, dessas coisas todas. É melhor assim, quando a trombeta tocar, eu quero subir e não estar mais aqui, nem saber mais o que está acontecendo aqui, ficar só olhando lá de cima. Exatamente isso. A teologia que foi usada para nos falar de coisas do Apocalipse é que geraram esse medo em nós, essa vontade de fugir daqui, de sumir logo daqui. Mas meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos no tempo do fim. E esse medo todo que a gente tem de ver, de saber o que vai acontecer, imaginar um dragão, uma besta, umas coisas assim, a marca da besta na mão e na testa, tudo isso vem de teologias que nos explicaram. Sinceramente, você conhece tudo que você conhece hoje, ou tudo que você pensa conhecer hoje foi de ler o Apocalipse ou de ouvir alguém pregando sobre o Apocalipse? Será que você já leu e já meditou ali sobre essas partes da Bíblia que fala, por exemplo, da marca da besta? Será que você já leu, já meditou, já orou, já conversou com o Senhor sobre o dia, o grande e terrível dia do Senhor? Ou sobre esse evento que você fica tão preocupado de acontecer logo e se você ainda estiver vivo quando acontecer, você quer ir para o céu e não quer ser deixado para trás? Meu irmão, esse é o maior problema da gente ter medo de ler o Apocalipse, porque foi colocado esse medo em nós. Com um monte de gente que leu e ficou vendo coisas terríveis e começou a interpretar algumas delas de forma muito terrível. Claro que na Bíblia ali tem coisas bem loucas, se a gente estiver só lendo por ler assim, a gente começa a ver dragão e a besta e os chifres e tudo isso. É lógico que são cenas apavorantes em nossa mente. Mas o quanto delas realmente vai acontecer conosco ou não? Então, isso tudo vai depender do jeito que a gente lê a Bíblia e de como principalmente a gente ouve. Quem a gente ouve sobre a Bíblia? Será que a gente ouve o Espírito Santo ou pessoas que estão pregando e pessoas que às vezes estão pregando em cima de uma teologia de alguém que pensou, que estudou, que viu algumas coisas e isso tornou material para a pregação de alguém? Quantas vezes você realmente leu o Apocalipse e Deus falou com você naquele livro? A gente tem medo do Apocalipse por muitas coisas do que as pessoas falam para nós. Foi assim comigo, eu tenho certeza que se você tem medo de ler o Apocalipse também, tem muito a ver com as histórias que você ouviu sobre o Apocalipse. Talvez até mesmo você começou a ler como eu e começou a lembrar de algumas histórias do que as pessoas falavam e os seus olhos já estavam filtrando o que você estava lendo em cima das histórias que você ouviu. Mas fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar algumas coisas muito importantes sobre a leitura de Apocalipse. Deixa eu te contar uma coisa. É necessário que a gente leia Apocalipse. Primeiro porque a Bíblia mesmo já nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus para ensinar, para corrigir. Mas também tem uma questão muito importante aqui. É que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E se você tem algum medo do que vai acontecer, de como vão enganar, do falso profeta que se levantará,
do anticristo que vai levantar e se você vai cair nas conversas dele ou não. Se você tem medo que alguém de repente chegue e queira implantar um chip na sua mão ou na sua testa, se você tem medo dessas coisas, se você tem ouvido um monte de teorias de conspiração que pode pegar sua mente, que de repente pode fazer você fazer as coisas do diabo. Ei, presta atenção. É exatamente a leitura da Bíblia que vai te ajudar a não cair nessas coisas. É exatamente encher-se daquilo que está escrito na palavra de Deus que vai te ajudar a não ser enganado pelo inimigo. O próprio Jesus passou por uma situação em que o diabo usou a Bíblia para tentar enganá-lo. E como foi que ele se livrou das tentações e da enganação do diabo? Com a Bíblia. A Bíblia que ele leu e leu e leu e leu e leu por muitos anos. O ministério dele foi de 3 anos aqui na Terra, mas ele passou 30 anos lendo e estudando a Bíblia. Talvez muitas das coisas do que você está aí com medo de que pode acontecer no Apocalipse e de vir todas essas coisas, talvez já estão até rolando e você ainda não percebeu, porque você está esperando que alguém venha tentar colocar um chip na tua mão à força, um chip na tua testa. Meu, presta atenção, você precisa ler a Bíblia para não ser enganado, porque aquele que tem o conhecimento da palavra de Deus, o próprio Espírito Santo usará esse conhecimento para rebater as maluquices que vêm. É claro que até o próprio diabo conhece o que está escrito em Apocalipse. É claro que o próprio diabo viu tudo que tem ali, ele conhece de ponta a ponta, palavra por palavra, letra por letra. E você acha que ele não vai tentar te enganar, trazendo aquilo ali de uma outra forma? Ou até mesmo colocar ideias para que as pessoas pensem que ele está fazendo algo diferente do que ele realmente está fazendo? Você precisa ler Apocalipse. O medo vai sair de você quando você entender que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E Jesus revelou tudo o que está escrito em Apocalipse para João porque ele nos amou. Agora eu vou te contar o que eu entendi. Que na verdade a gente tem que ter medo de não ler Apocalipse. Por quê? Porque a única coisa que fará com que Jesus diga diante de Deus que não te conhece é você negar Jesus diante dos homens. Aquele que conhece o Filho também conhece Deus, conhece o Pai. Quem não conhece o Filho não conhece o Pai. Mas me diz aqui, como que você pode conhecer Jesus se você não leu o que ele deixou sobre ele mesmo? Que Jesus você conhece? Um Jesus que foi pregado para você em alguma praça, ou dentro de algum templo, ou um Jesus que você se relaciona? Como é Jesus hoje? Talvez você já leu os evangelhos e viu Jesus ali e imagina ainda na tua cabeça um judeu, daquele jeito padrão que toda TV, toda série mostra um judeu. Talvez você pense nele como esse judeu que às vezes é amigo, às vezes briga com as pessoas, às vezes é até meio fanfarrão. Ah, cara, deixa eu te lembrar uma coisa. Ele ressuscitou e foi para os céus. E João teve um encontro com esse Jesus ressurreto. E mais do que isso, ele se encontrou com esse Jesus glorificado, escreveu sobre ele. Esse Jesus levou ele aos céus e permitiu que ele visse como é a realidade dos céus. Então deixa eu perguntar aqui para você e pensar junto com você. Qual é o seu objetivo final? Por acaso não é ser salvo e morar no céu? Mas aí eu te pergunto, se esse é teu objetivo, é morar no céu, como é o céu? Será que o céu que você conhece é um céu que Jesus te contou ou que pessoas te contaram por aí? Você precisa ler Apocalipse para entender como é o céu. Porque se a eternidade é aquilo que deveria estar na tua cabeça, como é que você não sabe como é a eternidade? Entenda a gravidade do que a gente está vivendo. Entenda a gravidade que é não ler o Apocalipse. É em Apocalipse que Jesus se revela como ele é e como ele está nos céus, para onde nós iremos, para viver com ele pela eternidade.
sem entender quem Jesus é hoje, nós estamos totalmente ferrados. Sem entender como Jesus é hoje, nós estamos dizendo que queremos ir para o céu morar com Jesus, mas a gente nem sabe quem Jesus é. A gente ainda está com uma visão de céu, uma visão de Jesus, uma visão de eternidade totalmente distorcida, abalada. Então, se você não sabe para onde você quer ir, todos os caminhos servem. Inclusive aquele que vai ser apresentado pelo anticristo e pelos seus falsos profetas. Enquanto você não souber o que é a verdade, o Cristo verdadeiro, os céus, enquanto você não entender para onde você está indo, qualquer caminho que te colocarem uma placa dizendo que é para ir para o céu, você vai. E é aí que você vai se lascar. Não vai ser com um chipzinho na sua mão, ou chip na testa, ou qualquer outras coisas. Isso daí tanto faz. Tanto faz se é com chip, com outra coisa, com uma mentalidade, tanto faz. Quando vier aquilo, e já está vindo, e já acontece, quando vier as coisas para fazer você negar Jesus sem você perceber que está negando Jesus, você vai fazer isso porque você ainda não entendeu quem é Jesus. É muito fácil você negar aquele que você não sabe quem é, mesmo dizendo que é, mesmo dizendo que faz. Ou você esqueceu que Jesus disse que diante dele vai chegar alguns falando: em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome fizemos aquilo outro. E ele vai dizer: aparte de mim, porque eu não vos conheço. Esses caras estavam falando de Jesus. Esses caras achavam que estavam fazendo tudo por Jesus. Esses caras não estavam fazendo as coisas pelo anticristo. Esses caras ali, quando Jesus fala sobre isso, ele não está falando de pessoas que estavam seguindo a besta, que tinham marca da besta na testa e na mão. Ele está falando de pessoas que achavam que estavam seguindo Jesus, mas não conheciam Jesus. E como Jesus mesmo disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus. E nesse texto, Jesus está falando que vai negá-los. Aparta de mim, porque eu não vos conheço. Meu irmão, ninguém consegue ter uma tranquilidade para ler Apocalipse sozinho. Principalmente depois da gente ter visto tudo isso, depois da gente ter escutado tudo isso, depois a nossa mente está tão cheia de ideias e formas e pensamentos sobre o que é o anticristo, sobre o que é a besta, são teorias e teorias infindáveis. Você não vai conseguir sozinho ler a Bíblia e conhecer e entender de tudo. Mas é por isso que Jesus nos amou tanto que deixou o seu Espírito Santo. É por isso que Jesus nos amou tanto e deixou-nos a sua igreja. E na sua igreja amada, ninguém é representante entre Deus e os homens. Ninguém na sua igreja amada é capaz de interpretar sozinho, entender tudo isso e passar para os outros. Não. Jesus deixou irmãos para que você leia a Bíblia junto com seus irmãos e colocando Jesus no centro. Quando vocês se reúnem em nome de Jesus, quando tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Ou seja, quando o corpo está unido, a cabeça vem e nos esclarece todas as coisas. O Espírito Santo de Deus é que vai nos revelar aquilo que está na Bíblia. Mas você precisa ler. Se você não lê, sobre o que o Espírito Santo vai te revelar? Meu irmão, leia Apocalipse. Estude junto com outros irmãos. Não estude só ouvindo pregações das pessoas, mas estude junto com outros irmãos e se abra para o Espírito Santo mostrar para você a realidade. Eu te garanto que quando o Espírito Santo começar a falar com você, todo o medo vai embora, porque você vai entender que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Jesus te amou
tanto, 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 que te deu um livro chamado Revelação, Apocalipse, para te revelar tudo aquilo que acontece e que acontecerá. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.